Franz Kafka. Na colônia penal. É um aparelho peculiar, disse o oficial para o viajante, observando com certa admiração o dispositivo, com o qual ele estava, é claro, totalmente familiarizado. Parecia que o viajante havia respondido ao convite do comandante apenas por cortesia, quando foi convidado para assistir à execução de um soldado condenado por desobedecer e insultar seu superior. Naturalmente, o interesse na execução não era muito alto, mesmo na própria colônia penal. Pelo menos, aqui no pequeno vale profundo e arenoso, fechado por todos os lados por encostas estéreis, além do oficial e do viajante, estavam presentes apenas o condenado, um homem com aparência comum, boca larga e cabelos e rosto maltratados, e o soldado, que segurava a pesada corrente a qual estavam ligadas as correntes menores que prendiam o condenado pelos ossos dos pés e pulsos, assim como pelo pescoço, e que também estavam conectadas entre si por correntes de conexão. O condenado, aliás, tinha uma expressão de resignação tão semelhante à de um cachorro que parecia que alguém poderia soltá-lo para perambular pelas encostas e bastaria assobiar no início da execução para que ele voltasse. O viajante tinha pouco interesse no aparelho e caminhava para trás e para frente atrás do condenado, quase visivelmente indiferente, enquanto o oficial cuidava das preparações finais. Às vezes ele rastejava sob o aparelho, que estava construído profundamente na terra, e às vezes subia uma escada para inspecionar as partes superiores. Esses eram realmente trabalhos que poderiam ter sido deixados para um mecânico, mas o oficial os realizava com grande entusiasmo, talvez porque fosse particularmente apegado a este aparelho ou talvez porque houvesse alguma outra razão pela qual não se pudesse confiar o trabalho a mais ninguém. Agora está tudo pronto, ele finalmente exclamou e desceu a escada. Ele estava incomumente cansado, respirando com a boca bem aberta, e tinha colocado 2 lenços finos de senhora debaixo da gola de seu uniforme. Estes uniformes são realmente pesados demais para os trópicos, disse o viajante, em vez de fazer algumas perguntas sobre o aparelho, como o oficial esperava. É verdade, disse o oficial. Ele lavou o óleo e a graxa de suas mãos sujas em um balde de água, mas eles representam nossa terra natal, e não queremos perdê-la. Agora, dê uma olhada neste aparelho, ele acrescentou imediatamente, secando as mãos com uma toalha e apontando para o dispositivo. Até este ponto, eu tive que fazer algum trabalho manual, mas a partir de agora o aparelho deverá funcionar completamente sozinho. O viajante assentiu e seguiu o oficial. Este tentava se proteger contra todas as eventualidades, dizendo, claro, acontecem falhas. Eu realmente espero que nada aconteça hoje, mas devemos estar preparados para isso. O aparelho deve funcionar por 12 horas ininterruptas. Mas se ocorrerem quaisquer problemas, deverão ser muito pequenos e lidaremos com eles imediatamente. Não quer sentar-se? Perguntou finalmente, enquanto puxava uma cadeira de uma pilha de cadeiras de vime e a oferecia ao viajante. Este não pôde recusar. Sentou-se na borda do buraco, para o qual lançou um olhar fugaz. Não era muito profundo. De um lado do buraco, a terra amontoada era empilhada em uma parede, do outro lado ficava o aparelho. Não sei, disse o oficial, se o comandante já explicou o aparelho para você. O viajante fez um gesto vago com a mão. Isso foi o suficiente para o oficial, pois agora ele mesmo poderia explicar a máquina. Este aparelho, disse ele, agarrando uma haste de conexão e se apoiando nela, é uma invenção de nosso comandante anterior. Também trabalhei com ele nos primeiros testes e participei de todo o trabalho até sua conclusão. No entanto, o crédito pela invenção pertence somente a ele. Você já ouviu falar do nosso comandante anterior? Não. Bem, não estou aumentando quando digo que a organização de toda a colônia penal é obra dele. Nós, seus amigos, já sabíamos na época de sua morte que a administração da colônia era tão autossuficiente que mesmo se seu sucessor tivesse 1000 novos planos em mente, não seria capaz de alterar nada do antigo plano, pelo menos não por vários anos. E nossa previsão se concretizou. O novo comandante teve que reconhecer isso. É uma pena que você não tenha conhecido o comandante anterior. No entanto, disse o oficial, interrompendo-se, estou tagarelando, e seu aparelho está aqui na nossa frente. Como você pode ver, ele é composto por 3 partes. Com o passar do tempo,
certos nomes populares foram desenvolvidos para cada uma dessas partes. A que está embaixo é chamada de cama, a superior é chamada de gravador e aqui no meio, esta parte móvel é chamada de rastelo. Rastelo? Perguntou o viajante. Ele não estava prestando muita atenção. O sol estava excessivamente forte, preso no vale sem sombras, e mal se podia reunir os pensamentos. Assim, o oficial parecia ainda mais admirável em seu uniforme apertado, pesado de dragonas e enfeitado de tranças, pronto para desfilar, enquanto explicava o assunto tão ansiosamente, enquanto falava, ajustava parafusos aqui e ali com uma chave de fenda. O soldado parecia estar em um estado semelhante ao do viajante. Ele havia enrolado a corrente do condenado em ambos os pulsos e estava apoiado em sua arma, deixando sua cabeça pender para trás, sem se importar com nada. O viajante não ficou surpreso com isso, pois o oficial falava francês, e claramente nem o soldado nem o condenado entendiam a língua. Então foi ainda mais impressionante que o condenado, apesar disso, tenha feito o que pôde para seguir a explicação do oficial. Com uma espécie de persistência sonolenta, ele continuava dirigindo seu olhar para o lugar onde o oficial acabará de apontar, e quando uma pergunta do viajante interrompeu o oficial, o condenado também olhou para o viajante, assim como o oficial estava fazendo. Sim, o rastelo, disse o oficial. O nome faz sentido. As agulhas são dispostas como em um rastelo, e todo o equipamento é acionado como um rastelo, embora permaneça em um só lugar e, em princípio, seja muito mais artístico. Você entenderá em um momento. O condenado é colocado aqui na cama. Primeiro, vou descrever o aparelho e só então deixar o procedimento funcionar. Assim você poderá acompanhar melhor. Também uma engrenagem do gravador está excessivamente gasta. Realmente faz um chiado. Quando está em movimento, mal se consegue fazer entender. Infelizmente, peças de reposição são difíceis de encontrar neste lugar. Então, aqui está a cama, como eu disse. Tudo é completamente coberto por uma camada de algodão, cujo propósito você descobrirá em um momento. O condenado é colocado de bruços no algodão, nu, é claro. Há correias para as mãos aqui, para os pés aqui e para a garganta aqui, para amarrá-lo com segurança. Na cabeça da cama aqui, onde o homem, como eu mencionei, primeiro se deita de bruços, há um pequeno relevo de feltro, que pode ser facilmente ajustado para pressionar diretamente a boca do homem. Seu propósito é impedir que ele grite e morda a língua em pedaços. Claro, o homem tem que deixar o feltro em sua boca, caso contrário, as correias ao redor de sua garganta quebrariam seu pescoço. Isso é algodão? Perguntou o viajante e se inclinou. É sim, disse o oficial sorrindo, sinta você mesmo. Ele pegou a mão do viajante e o levou até a cama. É um algodão especialmente preparado. Por isso parece tão irreconhecível. Eu vou mencionar sua função em um momento. Oh! Viajante já estava se interessando um pouco pelo aparelho. Com a mão sobre os olhos para proteger luz do sol, ele olhou para a altura da máquina. Era uma construção maciça. A cama e o gravador eram do mesmo tamanho e pareciam duas caixas escuras. O gravador estava cerca de 2 metros acima da cama, e os dois estavam unidos nos cantos por 4 hastes de latão, que quase refletiam o sol. O rastelo pendia entre as caixas em uma faixa de aço. O oficial mal tinha notado a indiferença anterior do viajante, mas agora tinha a sensação de que o interesse deste estava sendo despertado pela primeira vez. Então, ele pausou sua explicação para permitir que o viajante observasse o aparelho sem ser perturbado. O condenado imitou o viajante, mas como não podia colocar a mão sobre os olhos, piscava para cima com os olhos descobertos. Então, agora o homem está deitado, disse o viajante. Ele recostou-se na cadeira e cruzou as pernas. Sim, disse o oficial, empurrando um pouco o chapéu para trás e passando a mão sobre o rosto quente. Agora, escute. Tanto a cama quanto o gravador possuem suas próprias baterias elétricas. A cama precisa delas para si mesma, e o gravador para o rastelo. Assim que o homem está preso com segurança, a cama é posta em movimento. Ela treme com pequenas oscilações muito rápidas de um lado para o outro e para cima e para baixo simultaneamente. Você deve ter visto dispositivos semelhantes em hospitais psiquiátricos.
Com a diferença que com nossa cama todos os movimentos são precisamente calibrados, pois devem ser meticulosamente coordenados com os movimentos do rastelo. Mas é o rastelo que tem o trabalho de realmente executar a sentença. Qual é a sentença? Perguntou o viajante. Você não sabe nem isso, perguntou o oficial, surpreso, e mordeu os lábios. Perdoe-me se minhas explicações estiverem confusas. Eu realmente peço desculpas. Anteriormente, era hábito do comandante fornecer tais explicações. Mas o novo comandante se retirou deste honroso dever. O fato é que com um visitante tão ilustre, o viajante tentou desviar a honra com ambas as mãos, mas o oficial insistiu na expressão, com um visitante tão ilustre ele nem mesmo tem informado a sentença, que ele tinha uma ofensa na ponta da língua, mas se controlou e disse apenas, eu não fui informado sobre isso. Não é minha culpa. Em todo caso, eu sou certamente a pessoa mais capaz de explicar nosso estilo de sentença, pois aqui estou carregando, ele bateu no bolso do peito, os respectivos diagramas desenhados pelo comandante anterior. Diagramas feitos pelo próprio comandante? Perguntou o viajante. Então ele era pessoalmente uma combinação de tudo. Ele era soldado, juiz, engenheiro, químico e desenhista. Ele era de fato, disse o oficial, balançando a cabeça com uma expressão fixa e pensativa. Então ele olhou para suas mãos, examinando-as. Elas não pareciam limpas o suficiente para manusear os diagramas. Então ele foi até o balde e as lavou. Novamente. Em seguida, ele tirou do bolso uma pequena pasta de couro e disse, nossa sentença não parece severa. A lei que um condenado violou é inscrita em seu corpo com o rastelo. Este condenado, por exemplo, e o oficial apontou para o homem, terá inscrito em seu corpo, honre seus superiores, ponto. O viajante deu uma rápida olhada no homem. Quando o oficial apontou para ele, o homem manteve a cabeça baixa e parecia estar concentrando toda a sua energia em ouvir para aprender alguma coisa. Mas os movimentos de seus lábios grossos e salientes mostravam claramente que ele era incapaz de entender qualquer coisa. O viajante queria fazer várias perguntas, mas depois de olhar para o homem condenado, ele apenas perguntou, ele sabe qual é sua sentença? Não, disse o oficial. Ele queria continuar com sua explicação imediatamente, mas o viajante interrompeu. Ele não sabe qual é a sua própria sentença. Não, disse o oficial mais uma vez. Em seguida, pausou por um momento, como se estivesse pedindo ao viajante uma razão mais detalhada para sua pergunta, e disse, seria inútil dar a ele essa informação. Ele a experimentará em seu próprio corpo. O viajante realmente queria ficar quieto neste momento, mas sentiu como o homem condenado estava observando, parecia estar perguntando se ele aprovaria o processo que o oficial havia descrito. Então, o viajante, que até aquele momento tinha estado recostado, inclinou-se novamente para frente e continuou com suas perguntas, mas ele ao menos faz ideia de que foi condenado. Nem isso, disse o oficial, e sorriu para o viajante, como se ainda estivesse esperando algumas revelações estranhas dele. Não, disse o viajante, limpando a testa, então o homem também não sabe como sua defesa foi recebida. Ele não teve a oportunidade de se defender, disse o oficial e olhou para o lado, como se estivesse falando sozinho e não quisesse constranger o viajante com uma explicação de coisas tão evidentes para ele. Mas ele deve ter tido a chance de se defender, disse o viajante, e levantou-se da cadeira. O oficial reconheceu que estava correndo o risco de ter sua explicação sobre o aparelho adiada por muito tempo. Então ele foi até o viajante, segurou-o pelo braço, apontou com a mão para o condenado, que ficou imóvel agora que a atenção estava claramente direcionada para ele. O soldado também estava puxando sua corrente, e disse, a questão é esta. Aqui na colônia penal, fui nomeado juiz. Apesar da minha juventude. Pois eu estive ao lado do nosso velho comandante em todos os assuntos de punição, e também conheço melhor o aparelho. O princípio básico que uso para minhas decisões é este: a culpa está sempre além de qualquer dúvida. Outros tribunais não poderiam seguir esse princípio, pois são compostos por muitas cabeças e, além disso, têm tribunais ainda mais elevados acima deles. Mas não é o caso aqui, ou pelo menos não foi assim com o comandante anterior. É verdade que o novo comandante já mostrou desejo de se envolver em meu tribunal, mas
Até agora consegui afastá-lo. E vou continuar a ser bem-sucedido. Você quer que este caso seja explicado? É simples, assim como todos os outros. Esta manhã, um capitão fez uma acusação de que este homem, que lhe é designado como servo e que dorme diante de sua porta, estava dormindo em serviço. Pois sua tarefa é levantar-se toda vez que o relógio bate a hora e saudar diante da porta do capitão. Certamente não é um dever difícil, e é necessário, já que ele deve permanecer atento tanto para guardar quanto para servir. Ontem à noite, o capitão queria verificar se seu servo estava cumprindo seu dever. Ele abriu a porta no toque das 2 e o encontrou enrolado dormindo. Ele pegou o seu chicote e bateu nele no rosto. Agora, em vez de se levantar e pedir perdão, o homem agarrou seu mestre pelas pernas, o sacudiu e gritou: "Jogue fora esse chicote ou eu te devoro." Esses são os fatos. O capitão veio até mim há 1 hora. Escrevi a declaração dele e imediatamente depois a sentença. Então eu o prendi. Foi tudo muito simples. Se eu tivesse primeiro convocado o homem e o interrogado, o resultado teria sido confuso. Ele teria mentido, e se eu tivesse conseguido refutar suas mentiras, ele teria substituído por novas mentiras, e assim por diante. Mas agora eu o tenho detido e não o liberarei novamente. Agora, isso esclarece tudo. Mas o tempo está passando. Devemos começar a execução e eu ainda não terminei de explicar o aparelho. Ele insistiu ao viajante que sentasse em sua cadeira, dirigiu-se novamente ao aparelho e começou: "Como você pode ver, a forma do rastelo corresponde à forma de um homem. Este é para a parte superior do corpo, e aqui estão as partes para as pernas. Este pequeno cortador é o único designado para a cabeça. Está claro para você?" Ele se inclinou para a frente em direção ao viajante de maneira amigável, pronto para dar a explicação mais abrangente. O viajante olhou para o rastelo com uma sobrancelha franzida. As informações sobre os procedimentos judiciais não o satisfizeram. No entanto, ele teve que dizer a si mesmo que aqui se tratava de uma colônia penal, que neste lugar eram necessárias regulamentações especiais e que se devia dar prioridade às medidas militares até o último detalhe. Além disso, ele tinha algumas esperanças no novo comandante, que obviamente, embora lentamente, pretendia introduzir um novo procedimento que a compreensão limitada deste oficial não poderia lhe dar. Seguindo esse raciocínio, o viajante perguntou: "O comandante estará presente na execução?" "Não tenho certeza", disse o oficial, afetado constrangidamente pela pergunta repentina, e sua expressão amigável fez-desfez. "Por isso precisamos nos apressar. Por mais que eu lamente, terei que tornar minha explicação ainda mais curta. Mas amanhã, uma vez que o aparelho esteja limpo novamente, o fato de ele ficar muito sujo é a única falha dele, eu poderia adicionar uma explicação detalhada. Então, agora, apenas as coisas mais importantes. Quando o homem estiver deitado na cama e ela começar a vibrar, o rastelo afunda no corpo. Ele se posiciona automaticamente de tal forma que toca o corpo apenas levemente com as pontas das agulhas. Uma vez que a máquina está nesta posição, este cabo de aço se estica em uma haste. E agora a performance começa. Alguém que não é iniciado não vê diferença externa entre as punições. O rastelo parece fazer seu trabalho uniformemente. À medida que ele vibra, ele finca as pontas de suas agulhas no corpo, que também vibra com o movimento da cama. Agora, para permitir que alguém verifique como a sentença está sendo executada, o rastelo é feito de vidro. Isso deu origem a certas dificuldades técnicas para fixar as agulhas com segurança, mas, após várias tentativas, conseguimos. Não poupamos esforços. E agora, enquanto a inscrição é feita no corpo, todos podem ver através do vidro. Você não quer se aproximar e ver as agulhas por si mesmo. Ó! Viajante levantou-se lentamente, se aproximou e se curvou sobre o rastelo. Você vê, disse o oficial, 2 tipos de agulhas em uma disposição múltipla. Cada agulha longa tem uma curta ao lado. A longa escreve, e a curta esguicha água para lavar o sangue e manter a inscrição sempre clara. A água ensanguentada é então canalizada aqui em pequenas ranhuras e finalmente flui para essas valas principais, e o cano de saída leva para o fosso.
O oficial apontou com o dedo o caminho exato que a água ensanguentada tinha que seguir. Enquanto ele começava a demonstrar com as duas mãos na boca do cano de saída, para tornar sua explicação o mais clara possível, o viajante levantou a cabeça e, sentindo a nuca com a mão, queria voltar para sua cadeira. Então ele viu com horror que o homem condenado também, como ele, havia aceitado o convite do oficial para inspecionar a disposição do rastelo de perto. Ele puxara o soldado adormecido que segurava a corrente um pouco para a frente e também se curvou sobre o vidro. Pode-se ver como, com um olhar confuso, ele também procurava o que os dois cavalheiros acabavam de observar, mas ele não teve sucesso porque lhe faltava a explicação. Ele se inclinou para a frente desta e daquela maneira. Ele continuava passando os olhos pelo vidro repetidamente. O viajante queria empurrá-lo para trás, pois o que ele estava fazendo era provavelmente punível. Mas o oficial segurou o viajante firmemente com uma mão e, com a outra, pegou um pedaço de terra da parede e jogou no soldado. Este último abriu os olhos com um susto, viu o que o homem condenado havia ousado fazer, deixou sua arma cair, cravou os calcanhares na terra e puxou o homem condenado para trás, fazendo-o imediatamente cair. O soldado olhou para ele, enquanto ele se contorcia, fazendo sua corrente tilintar. Levante-o, gritou o oficial, pois ele percebeu que o homem condenado estava distraindo demais o viajante. Este último até se inclinava para longe do rastelo, sem prestar atenção a ele, querendo descobrir o que estava acontecendo com o homem condenado. Manuseie-o com cuidado, gritou novamente o oficial. Ele correu ao redor do aparelho, agarrou pessoalmente o homem condenado pelas axilas e, com a ajuda do soldado, colocou-o levantado, embora seus pés continuassem a escorregar. Agora entendo tudo, disse o viajante, enquanto o oficial se voltava para ele novamente. Exceto a coisa mais importante, disse este último, agarrando o braço do viajante e apontando para cima. Lá no gravador está o mecanismo que determina o movimento do rastelo, e este mecanismo é organizado de acordo com o diagrama em que a sentença é escrita. Ainda uso os diagramas do comandante anterior. Aqui estão eles. Ele retirou algumas páginas da pasta de couro. Infelizmente não posso entregá-las para você. Eles são a coisa mais estimada que possuo. Sente-se e eu os mostrarei a você a partir desta distância. Então, você poderá ver muito. Bem. Ele mostrou a primeira folha. O viajante teria ficado feliz em dizer algo apreciativo, mas tudo o que viu foi uma série labiríntica de linhas, cruzando-se de todas as maneiras possíveis. Elas cobriam o papel tão densamente que só com dificuldade se podia distinguir os espaços brancos entre elas. Leia, disse o oficial. Eu não consigo, disse o viajante. Mas é claro que consegue, disse o oficial. É muito elaborado, disse o viajante evasivamente, mas não consigo decifrá-lo. Sim, disse o oficial, sorrindo e colocando a pasta de volta no lugar, não é caligrafia para crianças da escola. Tem que ser lido por um longo tempo. Você também acabará entendendo claramente. É claro, tem que não pode ser uma escrita simples. Você vê, essa máquina não se destina a matar imediatamente mas, em média, ao longo de um período de 12 horas. O ponto-chave acontece na sexta hora. Também deve haver muitas ornamentações em torno do texto básico. O texto essencial se move pelo corpo apenas em uma faixa estreita. O restante do corpo é reservado para decoração. Você pode agora apreciar o trabalho do rastelo e de todo o aparato. Apenas olhe para isso. Ele pulou a escada, girou uma roda e chamou: cuidado, mova-se para o lado. Tudo começou a se mover. Se a roda não tivesse chiado, teria sido maravilhoso. O oficial ameaçou a roda com o punho, como se estivesse surpreso com o distúrbio que ela criou. Então ele estendeu os braços, pedindo desculpas ao viajante, e rapidamente desceu para observar o funcionamento do aparelho de baixo. Algo ainda não estava funcionando corretamente, algo que apenas ele notou. Ele subiu novamente e alcançou com ambas as mãos o interior do gravador. Em seguida, para descer mais rapidamente, em vez de usar a escada, ele deslizou em um dos postes e, para se fazer entender pelo barulho, gritou no ouvido do viajante, com voz esforçada ao limite: você entende o processo? O rastelo está começando a escrever.
Quando termina a primeira parte do texto nas costas do homem, a camada de tecido de algodão é enrolada pela própria máquina e vira o corpo lentamente, para dar ao rastelo uma nova área. Enquanto isso, as partes dilaceradas pela inscrição estão deitadas sobre o algodão que, por ter sido especialmente tratado, imediatamente estanca o sangramento e prepara a inscrição para uma nova profundidade. Aqui, à medida que o corpo continua a girar, as pontas na borda do rastelo puxam o algodão das feridas, jogam-no na vala, e o rastelo volta ao trabalho. Dessa forma, continua a fazer a inscrição mais profunda por 12 horas. Durante as primeiras 6, o condenado continua a viver quase como antes. Ele sofre apenas dor. Após 2 horas o feltro é removido, pois nesse ponto o homem já não tem mais energia para gritar. Aqui, na cabeça da cama, é colocado um pudim de arroz quente nesta tigela aquecida eletricamente. A partir disso, o homem, se quiser, pode se servir do que puder lamber com a língua. Ninguém perde essa oportunidade. Eu não conheço um único que tenha perdido, e eu tenho muita experiência. Ele começa a perder o prazer em comer por volta da 6ª hora. Geralmente, eu me ajoelho nesse ponto e observo o fenômeno. O homem raramente engole a última porção. Ele a vira em sua boca e cospe no fosso. Quando ele faz isso, tenho que me afastar ou ele me acertará no rosto. Como o homem fica quieto por volta da 6ª hora? Até os mais estúpidos começam a entender. Começa pelos olhos e se espalha a partir daí. Um olhar que poderia tentar alguém a se deitar sob o rastelo. Nada mais acontece. O homem simplesmente começa a decifrar a inscrição. Ele fecha os lábios, como se estivesse ouvindo. Você viu que não é fácil decifrar a inscrição com seus olhos, mas nosso condenado a decifra com suas feridas. É verdade, isso dá muito trabalho. Leva 6 horas para ser concluído. Mas então o rastelo cospe para fora e o joga no fosso, onde ele cai na água ensanguentada e no algodão. Então o julgamento acaba, e nós, o soldado e eu, o enterramos rapidamente. O viajante tinha inclinado o ouvido em direção ao oficial e, com as mãos nos bolsos do casaco, observava a máquina funcionar. O homem condenado também estava observando, mas sem entender. Ele se inclinou um pouco para frente e seguiu as agulhas em movimento, enquanto o soldado, após um sinal do oficial, cortava sua camisa e calças com uma faca por trás, para que caíssem do corpo do homem condenado. Ele ainda tentou agarrar as roupas caindo para cobrir sua carne nua, mas o soldado segurou e sacudiu para fora os últimos trapos. O oficial desligou a máquina, e, no silêncio que se seguiu, o homem condenado foi colocado sob o rastelo. As correntes foram retiradas e as correias colocadas no lugar delas. Para o homem condenado parecia significar, à primeira vista, quase um alívio. Nesse momento o rastelo afundou para um estágio inferior, pois o condenado era um homem magro. Quando as pontas das agulhas o tocaram, um tremor percorreu sua pele. Enquanto o soldado estava ocupado com a mão direita, o homem condenado esticou a esquerda, sem senso de direção. Mas apontava para onde o viajante estava em pé. O oficial continuava olhando para o viajante de lado, sem tirar os olhos dele, como se estivesse tentando ler em seu rosto a impressão que ele estava tendo da execução, que havia explicado a ele, pelo menos superficialmente. A correia destinada a segurar o pulso rasgou. O soldado provavelmente puxou com muita força. O soldado mostrou ao oficial o pedaço de correia rasgado, pedindo sua ajuda. Então o oficial foi até ele e disse, com o rosto voltado para o viajante: a máquina é muito complicada. De vez em quando algo tem que rasgar ou quebrar. Não se deve deixar que isso diminua a opinião geral. De qualquer forma, temos uma substituição imediata para a correia. Vou usar uma corrente, embora isso afete a sensibilidade dos movimentos para o braço direito. E enquanto colocava a corrente no lugar, continuava falando: nossos recursos para manter a máquina são muito limitados no momento. Sob o antigo comandante, eu tinha livre acesso a uma caixa de dinheiro especialmente reservada para esse fim. Havia uma sala de armazenamento aqui em que todas as peças de reposição possíveis eram mantidas. Eu admito que fiz um uso quase extravagante disso. Quero dizer, antes, não agora, como o novo comandante afirma. Para ele,
Tudo serve apenas como pretexto para lutar contra os arranjos antigos. Agora ele mantém a caixa de dinheiro para a maquinaria sob seu próprio controle, e se eu peço uma nova correia, ele exige a rasgada como uma prova. A nova não chega por 10 dias, e é uma marca inferior, de pouco uso para mim. Mas como supõe que eu faça a máquina funcionar nesse ínterim sem uma correia, ninguém se preocupa com isso. O viajante estava pensando, é sempre questionável intervir decisivamente em circunstâncias estranhas. Ele não era um cidadão da colônia penal nem um cidadão do estado ao qual ela pertencia. Se quisesse condenar a execução ou mesmo impedi-la, as pessoas poderiam dizer a ele: você é um estrangeiro, fique quieto. Ele não teria nada em resposta a isso, mas só poderia acrescentar que não entendia o que estava fazendo nessa ocasião, pois o propósito de sua viagem era apenas observar e não alterar de forma alguma os sistemas judiciais de outras pessoas. É verdade que, neste ponto, do jeito que as coisas estavam se desenvolvendo, era muito tentador. A injustiça do processo e a desumanidade da execução eram indiscutíveis. Ninguém poderia assumir que o viajante estava agindo por algum senso de seu próprio interesse, pois o condenado era um estranho para ele, não um compatriota e não alguém que convidasse a simpatia de qualquer forma. O próprio viajante tinha cartas de recomendação de altos funcionários e tinha sido bem recebido aqui com muita cortesia. O fato de ter sido convidado para essa execução parecia indicar que as pessoas estavam pedindo sua opinião sobre esse julgamento. Isso era ainda mais provável desde que o comandante, como havia ouvido claramente agora, não era um apoiador desse processo e mantinha uma relação quase hostil com o oficial. Então o viajante ouviu um grito de raiva do oficial. Ele acabará de enfiar o toco de feltro na boca do condenado, não sem dificuldade, quando o condenado, vencido por uma náusea irresistível, fechou os olhos e vomitou. O oficial rapidamente o puxou e quis virar sua cabeça para o poço. Mas era tarde demais. O vômito já estava fluindo para a máquina. Tudo culpa do comandante, gritou o oficial e agitou descontroladamente as barras de latão na frente. Minha máquina está suja como um chiqueiro. Com as mãos trêmulas, ele mostrou ao viajante o que havia acontecido. Não passei horas tentando fazer o comandante entender que um dia antes da execução não deve haver mais comida servida. Mas a nova administração leniente tem uma opinião diferente. Antes que o homem seja levado, as mulheres do comandante enchem sua boca de coisas açucaradas. Toda a sua vida ele se alimentou de peixe podre, e agora tem que comer doces. Mas isso estaria tudo bem, eu não teria objeções, mas porque eles não conseguem um novo feltro, como eu venho pedindo há 3 meses. Como alguém pode colocar esse feltro na boca sem sentir nojo, algo que 100 homens chuparam e morderam enquanto morriam? O condenado tinha abaixado a cabeça e parecia tranquilo. O soldado estava ocupado limpando a máquina com a camisa do condenado. O oficial se aproximou do viajante, que, sentindo alguma premonição, deu um passo para trás. Mas o oficial o pegou pela mão e o puxou para o lado. Eu quero falar algumas palavras com você em confidência, disse ele. Posso fazer isso? Claro, disse o viajante e ouviu com os olhos baixos. Este processo e execução, que agora você tenha oportunidade de admirar, não tem mais defensores abertos em nossa colônia. Sou o único defensor. Assim como o único advogado da herança do velho comandante. Não posso mais pensar em uma organização mais extensa do processo, estou usando todas as minhas forças para manter o que há no momento. Quando o velho comandante estava vivo, a colônia estava cheia de seus defensores. Tenho algo da persuasão do velho comandante, mas falta-me completamente seu poder e, como resultado, os defensores se esconderam. Ainda há muitos deles, mas ninguém admite isso. Se você entrar em uma casa de chá hoje, isto é, em um dia de execução, e ouvir com atenção, talvez não ouça nada além de observações ambíguas. Eles são todos defensores, mas sob o atual comandante, considerando suas opiniões atuais, são totalmente inúteis para mim. E agora eu pergunto a você, deve tal obra de vida, apontou para a máquina, virar nada por causa deste comandante e das mulheres que o influenciam? As pessoas devem permitir que isso aconteça. Mesmo que alguém seja estrangeiro e esteja em nossa ilha apenas por alguns dias. Mas não há tempo a perder.
As pessoas já estão preparando algo contra meus procedimentos judiciais. Discussões já estão acontecendo na sede do comandante, para as quais não sou convidado. Até mesmo sua visita hoje parece típica de toda a situação. As pessoas são covardes e enviam você, um estrangeiro. Você deveria ter visto as execuções antigamente. O vale inteiro transbordava de pessoas, mesmo um dia antes da execução. Todos vinham apenas para assistir. De manhã cedo, o comandante aparecia com suas mulheres. Fanfarras acordaram todo o acampamento. Eu dava a notícia de que tudo estava pronto. Toda a sociedade, e cada alto funcionário tinha que estar presente, se organizava em torno da máquina. Essa pilha de cadeiras de vime é uma triste lembrança daquele tempo. A máquina estava recém-limpa e brilhava. Para quase cada execução, eu tinha novas peças de reposição. Diante de centenas de olhos, todos os espectadores ficavam nas pontas dos pés até as colinas. O condenado era deitado sob o rastelo pelo próprio comandante. O que hoje tem que ser feito por um soldado comum era naquela época o meu trabalho como juiz sênior, e era uma honra para mim. E então a execução começava. Nenhuma nota dissonante perturbava o trabalho da máquina. Muitas pessoas nem olhavam mais, mas se deitavam com os olhos fechados na areia. Todos sabiam, agora a justiça estava sendo realizada. No silêncio, as pessoas ouviam apenas os gemidos do condenado, abafados pelo feltro. Hoje em dia, a máquina não consegue mais arrancar um gemido forte do condenado, nada que o feltro não seja capaz de abafar. Mas naquela época, as agulhas que faziam a inscrição gotejavam um líquido cáustico que não nos é mais permitido usar hoje. Bem, então veio a sexta hora. Era impossível atender todos os pedidos das pessoas para se aproximar e assistir de perto. O comandante, em sua sabedoria, providenciou que as crianças fossem atendidas antes de todos os outros. Naturalmente, eu sempre era autorizado a ficar próximo, por causa da minha posição oficial. Muitas vezes eu me agachava lá com duas crianças pequenas nos braços, à minha direita e à esquerda. Como prestávamos atenção a cada expressão do rosto do martirizado, como iluminamos nossas bochechas no brilho desta justiça, finalmente alcançada e já desaparecendo. Que tempos tivemos, meu amigo! O oficial havia claramente esquecido quem estava na frente dele. Ele colocou o braço em volta do viajante e pousou a cabeça em seu ombro. O viajante estava extremamente constrangido. Impacientemente, ele olhou para longe da cabeça do oficial. O soldado havia terminado sua tarefa de limpeza na máquina e despejou uma lata de pudim de arroz na tigela. Assim que o condenado, que parecia ter se recuperado completamente, notou isso, sua língua começou a lamber o pudim. O soldado o empurrou, pois o pudim provavelmente era destinado a um momento posterior, mas, de qualquer forma, não era adequado para o soldado pegar comida com as mãos sujas e comê-la na frente do faminto condenado. O oficial rapidamente se recompôs. Eu não quis te incomodar de alguma forma, disse ele. Eu sei que é impossível fazer alguém entender aqueles dias agora. Além disso, a máquina ainda funciona e opera por si mesma. Ela opera por si só, mesmo estando sozinha nesta vala. E no final, o corpo ainda continua caindo em um voo incrivelmente suave na cova, mesmo que centenas de pessoas não estejam reunidas como moscas ao redor do buraco como costumavam estar. Naquela época tivemos que erguer uma forte grade em volta do poço. Foi retirada há muito tempo. O viajante queria virar o rosto para longe do oficial e olhou ao redor sem rumo. O oficial pensou que ele estava olhando para o deserto do vale. Então, ele agarrou suas mãos, o virou para captar seu olhar e perguntou: Você vê a vergonha disso? Mas o viajante nada disse. O oficial o deixou sozinho por um tempo. Com as pernas afastadas e as mãos nos quadris, o oficial ficou parado e olhou para o chão. Então, ele sorriu alegremente para o viajante e disse: Ontem eu estava por perto quando o comandante o convidou. Eu ouvi o convite. Eu conheço o comandante. Eu entendi imediatamente o que ele pretendia com seu convite. Embora o poder do comandante possa ser suficientemente grande para tomar medidas contra mim, ele ainda não se atreve a isso. Mas minha suposição é que, com você,
Ele está me expondo ao julgamento de um estrangeiro respeitado. Ele calcula as coisas com cuidado. Agora você está em seu segundo dia na ilha. Você não conheceu o velho comandante e sua maneira de pensar. Você está preso em uma visão europeia das coisas. Talvez você seja fundamentalmente contra a pena de morte em geral e contra esse tipo de execução mecânica em particular. Além disso, você vê como a execução é um procedimento triste, sem nenhuma participação pública, usando uma máquina parcialmente danificada. Agora, se juntarmos tudo isso, como o comandante pensa? Certamente se poderia imaginar que você não consideraria o meu procedimento apropriado. E se você não o considerasse correto, você não ficaria quieto a respeito, pelo ponto de vista do comandante, porque você sem dúvida tem fé em suas testadas e verdadeiras convicções. É verdade que você já viu muitas coisas peculiares entre muitos povos e aprendeu a respeitá-las. Assim, você provavelmente não vai falar contra o procedimento com todo o seu poder, como faria talvez em sua própria terra natal. Mas o comandante não precisa realmente disso. Uma palavra casual, apenas um comentário descuidado, é suficiente. Não precisa corresponder às suas convicções, contanto que corresponda aos desejos dele. Tenho certeza de que ele usará toda a sua astúcia para interrogá-lo. E suas mulheres se sentarão em círculo e ficarão atentas. Você dirá algo como: entre nós, os procedimentos judiciais são diferentes, ou conosco, o acusado é questionado antes do veredicto. Ou tivemos tortura apenas na Idade Média. Para você, essas observações parecem tão corretas quanto óbvias, comentários inocentes que não comprometem meu procedimento. Mas como o comandante as levará? Eu vejo, nosso excelente comandante, como ele imediatamente empurra o banquinho de lado e corre para a varanda. Eu vejo suas mulheres, como elas correm atrás dele. Eu ouço sua voz, as mulheres a chamam de voz de trovão. E agora ele está falando, um grande explorador ocidental que foi encarregado de inspecionar procedimentos judiciais em todos os países acabou de dizer que nosso processo baseado em costumes antigos é desumano. Após o veredicto de uma personalidade dessas, é claro que não posso mais tolerar esse procedimento. Então, a partir de hoje, estou ordenando, e assim por diante. Você quer intervir? Você não disse o que ele está relatando, você não chamou meu procedimento de desumano, pelo contrário, de acordo com sua profunda compreensão, você considera que é o mais humano e mais digno dos seres humanos. Você também admira essa máquina. Mas é tarde demais. Você nem mesmo vai para a varanda, que já está cheia de mulheres. Você quer chamar a atenção. Você quer gritar. Mas a mão de uma senhora está cobrindo sua boca, e assim eu e o trabalho do velho comandante estamos perdidos. O viajante teve que reprimir um sorriso. Então o trabalho que ele considerava tão difícil era fácil. Ele disse evasivamente: você está exagerando minha influência. O comandante leu minhas cartas de recomendação. Ele sabe que não sou especialista em processos judiciais. Se eu expressasse uma opinião, seria a de uma pessoa comum, não mais significativa do que a opinião de qualquer outra pessoa, e, de qualquer forma, muito menos significativa do que a opinião do comandante, que, como entendi, tem poderes muito amplos nessa colônia penal. Se as opiniões dele sobre esse procedimento forem tão definitivas quanto você pensa, então receio que chegou a hora de esse procedimento acabar, sem necessidade de minha humilde opinião. O oficial entendeu agora. Não, ele ainda não entendeu. Ele balançou a cabeça vigorosamente, olhou brevemente para o homem condenado e o soldado, que estremeceram e pararam de comer o arroz, chegou muito perto do viajante, sem olhar para seu rosto, mas contemplando partes de sua jaqueta, e disse mais gentilmente do que antes: você não conhece o comandante. Onde ele e todos nós estamos envolvidos, você é, perdoe a expressão, até certo ponto inocente. Sua influência, acredite em mim, não pode ser superestimada. Na verdade, fiquei extremamente feliz quando soube que você estaria presente na execução sozinho. Esta ordem do comandante foi direcionada a mim, mas agora a transformarei em minha vantagem. Sem ser distraído por falsas insinuações e olhares depreciativos, que não poderiam ter sido evitados com um número maior de participantes na execução, você ouviu minha explicação, viu a máquina e agora está prestes a assistir à execução.
Seu veredicto certamente já está definido. Se restam algumas pequenas incertezas, testemunhar a execução as removerá. E agora estou pedindo a você, ajude-me com o comandante. O viajante não deixou o oficial continuar falando. Como posso fazer isso? Exclamou ele. É totalmente impossível. Eu posso ajudá-lo tão pouco quanto posso prejudicá-lo. Você poderia fazer isso, disse o oficial. Com alguma apreensão, o viajante observou que o oficial estava cerrando os punhos. Você poderia fazê-lo, repetiu o oficial, ainda mais enfaticamente. Eu tenho um plano que deve ter sucesso. Você acha que sua influência é insuficiente? Eu sei que será suficiente. Mas supondo que você esteja certo, será que para salvar esse procedimento não seria necessário tentar mesmo aqueles métodos que podem ser considerados inadequados? Então, ouça meu plano. Para realizá-lo, é necessário, acima de tudo, que você fique o mais quieto possível hoje na colônia sobre seu veredicto. Sobre o procedimento. A menos que alguém lhe pergunte diretamente, você não deve expressar qualquer opinião. Tudo o que você disser deve ser curto e vago. As pessoas devem notar que é difícil para você falar sobre o assunto, que você se sente amargo, que, se falasse abertamente, teria que despejar xingamentos no local. Eu não estou pedindo para você mentir, de forma alguma. Você deve dar apenas respostas breves, algo como sim, eu vi a execução, ou sim, ouvi a explicação completa. Isso é tudo, nada mais. Porque isso será suficiente como indicação para as pessoas observarem em você uma certa amargura, mesmo que essa não seja a perspectiva do comandante. Naturalmente, ele vai entender completamente mal a questão e interpretá-la à sua maneira. Meu plano é baseado nisso. Amanhã, uma grande reunião de todos os principais funcionários administrativos vai ocorrer na sede sob a presidência do comandante. Ele, é claro, sabe como transformar tal reunião em um espetáculo. Uma galeria foi construída, que está sempre cheia de espectadores. Sou obrigado a participar das discussões, embora elas me encham de nojo. De qualquer forma, você certamente será convidado para a reunião. Se você seguir meu plano hoje e se comportar de acordo, o convite se tornará um pedido enfático. Mas, caso você, por alguma razão inexplicável, ainda não seja convidado, certifique-se de solicitar um convite. Então você receberá um sem questionamentos. Agora, amanhã, você está sentado com as mulheres, no camarote do comandante. Com olhares frequentes para cima, ele se certifica de que você está lá. Depois de vários itens de agenda triviais e ridículos projetados para os espectadores, principalmente construção do porto, sempre construção do porto, o processo judicial entra em discussão. Se não for levantado pelo próprio comandante ou não ocorrer rápido o suficiente, eu vou me certificar de que isso aconteça. Eu vou me levantar e relatar sobre a execução de hoje. Muito brevemente. Apenas um anúncio. Tal relatório não é realmente costumeiro, no entanto, eu o farei mesmo assim. O comandante me agradece, como sempre, com um sorriso amigável. E agora ele não consegue se conter. Ele agarra esta excelente oportunidade. O relatório da execução, ele dirá, ou algo assim, acaba de ser dado. Gostaria de acrescentar a este relatório apenas o fato de que esta execução em particular foi assistida pelo grande explorador cuja visita confere tal honra extraordinária em nossa colônia, como todos vocês sabem. Até mesmo a importância de nossa reunião de hoje foi aumentada por sua presença. Não devemos agora perguntar a este grande explorador sua avaliação sobre a execução baseada em costumes antigos e sobre o processo que a precedeu, disse o oficial. Claro, havia aplausos em todos os lugares, acordo universal. E eu sou mais alto do que qualquer. O comandante se curva diante de você e diz, então, em nome de todos, estou colocando a questão para você. E agora você sobe até a grade. Coloque suas mãos onde todos possam vê-las. Caso contrário, as senhoras vão pegá-las e brincar com seus dedos. E agora finalmente vêm seus comentários. Eu não sei como vou suportar a tensão até então. Em seu discurso, você não deve se segurar. Deixe a verdade ressoar. Incline-se sobre a grade e grite, sim, sim, grite sua opinião para o comandante, sua opinião inabalável.
Mas talvez você não queira fazer isso. Não combina com seu caráter. Talvez em seu país as pessoas se comportem de maneira diferente em tais situações. Tudo bem. Isso é perfeitamente satisfatório. Não se levante de forma alguma. Apenas diga algumas palavras. Sussurre-as para que apenas os oficiais debaixo de você possam ouvi-las. Isso é o suficiente. Você nem precisa dizer nada sobre a falta de participação na execução ou sobre a roda rangente, a alça rasgada, o feltro repugnante. Não. Eu vou cuidar de todos os detalhes adicionais, e acredite em mim, se meu discurso não o expulsar da sala, ele o obrigará a se ajoelhar, então ele terá que admitir: velho comandante, eu me curvo diante de você. Esse é o meu plano. Você quer me ajudar a realizá-lo. Mas, claro, você quer. Mais do que isso, você tem que. E o oficial agarrou o viajante pelos dois braços e olhou para ele, respirando pesadamente em seu rosto. Ele havia gritado as últimas frases tão alto que até o soldado e o condenado prestavam atenção. Embora não pudessem entender nada, eles pararam de comer e olharam para o viajante, ainda mastigando. Desde o início, o viajante não tinha dúvidas sobre a resposta que deveria dar. Ele tinha experimentado muito em sua vida para vacilar aqui. Essencialmente, ele era honesto e destemido. Ainda assim, com o soldado e o condenado olhando para ele, ele hesitou por um momento. Mas finalmente disse, como tinha que dizer, não. Os olhos do oficial piscaram várias vezes, mas ele não tirou os olhos do viajante. Você gostaria de uma explicação? Perguntou o viajante. O oficial acenou mudo. Eu sou contra esse procedimento, disse o viajante. Mesmo antes de você me contar tudo isso em confidência, e, é claro, nunca vou abusar da sua confiança em nenhuma circunstância, eu já estava pensando se tinha o direito de intervir contra este procedimento e se minha intervenção poderia ter a menor chance de sucesso e se fosse esse o caso, ficou claro para mim a quem eu teria que recorrer em primeiro lugar, naturalmente, ao comandante. Você esclareceu ainda mais a questão para mim, mas sem reforçar minha decisão de maneira alguma, muito pelo contrário. Acho sua convicção genuinamente comovente, mesmo que não possa me dissuadir. O oficial permaneceu em silêncio, virou-se para a máquina, agarrou uma das hastes de latão e, inclinando-se um pouco para trás, olhou para o gravador como se estivesse verificando se tudo estava em ordem. O soldado e o condenado pareciam ter se tornado amigos. O condenado estava fazendo sinais para o soldado, embora, dadas as correias apertadas nele, isso fosse difícil de fazer. O soldado estava inclinado para ele. O condenado sussurrou algo e o soldado acenou com a cabeça. O viajante foi até o oficial e disse: Você ainda não sabe o que farei. Sim, direi ao comandante minha opinião sobre o procedimento, não em uma reunião, mas em particular. Além disso, não ficarei aqui tempo suficiente para poder ser convocado para qualquer reunião. Amanhã cedo parto, ou pelo menos embarcarei no navio. Não parecia que o oficial estivesse ouvindo. Então o processo não o convenceu, disse a si mesmo, sorrindo como um velho sorri com a tolice de uma criança, ocultando seus próprios pensamentos verdadeiros por trás desse sorriso. Bem, então chegou a hora, disse finalmente, e de repente, olhou para o viajante com olhos brilhantes que continham algum tipo de demanda, algum apelo para a participação. Hora do que? Perguntou o viajante, desconfortável. Mas não houve resposta. Você está livre, disse o oficial ao condenado. Em sua própria língua. No início, o homem não acreditou nele. Agora você é livre, disse o oficial. Pela primeira vez, o rosto do condenado mostrou sinais de vida real. Era verdade. Era apenas o humor do oficial, que podia mudar. O estrangeiro viajante lhe trouxera um alívio. O que era isso? Era isso que o rosto do homem parecia estar perguntando. Mas não por muito tempo. Qualquer que fosse o caso, se pudesse, ele queria ser verdadeiramente livre e começou a sacudir para trás e para frente, tanto quanto a máquina permitia. Você está rasgando minhas correias, gritou o oficial. Fique parado. Vamos desamarrá-las imediatamente. E, dando um sinal ao soldado, começou a trabalhar com ele. O condenado não disse nada e sorriu levemente para si mesmo.
Virou o rosto para o oficial e depois para o soldado e depois de volta, sem ignorar o viajante. Tire-o de lá, ordenou o oficial ao soldado. Esse processo exigia certa quantidade de cuidado por causa da máquina. O condenado já tinha algumas pequenas feridas nas costas, graças à sua própria impaciência. A partir deste ponto, no entanto, o oficial mal prestou atenção no viajante. Se aproximou deste, puxou a pequena pasta de couro mais uma vez, folheou-a, finalmente encontrou a folha que procurava e a mostrou ao viajante. Leia isso, disse ele. Eu não posso, disse o viajante. Eu já disse que não consigo ler essas páginas. Mas olhe bem para a página, disse o oficial e se aproximou do viajante para ler com ele. Quando isso não ajudou, ele levantou o dedinho sobre o papel, como se a página não pudesse ser tocada sob nenhuma circunstância, para que pudesse tornar a tarefa de leitura mais fácil para o viajante. O viajante também fez um esforço para que pelo menos pudesse satisfazer o oficial, mas foi impossível. Então, o oficial começou a soletrar a inscrição e, em seguida, leu novamente as letras juntas. Seja justo, está escrito, disse ele. Agora você pode ler. O viajante se curvou tão baixo sobre o papel que o oficial, que com medo de que ele pudesse tocá-lo, o afastou. O viajante não disse mais nada, mas era claro que ainda não conseguia ler nada. Seja justo, comentou o oficial mais uma vez. Isso pode ser, disse o viajante. Eu acredito que está escrito lá. Bom, disse o oficial, pelo menos parcialmente satisfeito. Ele subiu a escada, segurando o papel. Com muito cuidado, colocou a página no gravador e parecia ter girado completamente o mecanismo de engrenagem em torno dele. Este era um trabalho muito cansativo. Deve ter exigido que ele lidasse com rodas extremamente pequenas. Ele teve que inspecionar as engrenagens tão de perto que às vezes sua cabeça desaparecia completamente no gravador. O viajante seguiu este trabalho de baixo sem desviar o olhar. Seu pescoço ficou rígido e seus olhos acharam a luz do sol que jorrava do céu dolorosa. O soldado e o condenado mantinham-se ocupados. Com a ponta de sua baioneta, o soldado puxou a camisa e as calças do condenado que estavam na cova. A camisa estava horrivelmente suja, e o condenado a lavou no balde de água. Quando estava vestindo sua camisa e calças, o soldado e o condenado tiveram que rir alto, pois as roupas estavam rasgadas ao meio nas costas. Talvez o condenado tenha pensado que era seu dever divertir o soldado. Em suas roupas rasgadas, ele circulou ao redor do soldado, que se agachou no chão, riu e bateu nas suas coxas. Mas ambos se contiveram em consideração aos dois cavalheiros presentes. Quando o oficial finalmente terminou seu trabalho com a máquina, sorriu ao olhar para todo o conjunto e suas partes novamente, e desta vez fechou a tampa do gravador, que estava aberta até esse momento. Ele desceu, olhou para o buraco e depois para o condenado, observando com satisfação que o mesmo havia retirado suas roupas, depois foi para o balde de água para lavar as mãos, reconheceu tarde demais que estava nojento e ficou chateado por não poder lavar mais as mãos. Finalmente, ele as empurrou na areia. Essa opção não satisfazia, mas ele tinha que fazer o que podia nas circunstâncias. Então se levantou e começou a desabotoar o casaco de seu uniforme. Ao fazer isso, os dois lenços de senhora que ele havia empurrado para dentro de sua gola caíram em suas mãos. Aqui estão seus lenços, disse jogando-os para o condenado. E para o viajante ele disse, explicando, presentes das senhoras. Apesar da óbvia rapidez com que tirou o casaco de seu uniforme e depois se despiu completamente, ele manuseou cada peça de roupa com muito cuidado, passando até mesmo os dedos sobre as tranças de prata em sua túnica com especial cuidado e sacudindo uma bola no lugar. Mas em grande contraste com esse cuidado, assim que terminava de manusear um artigo de roupa, imediatamente o jogava com raiva no buraco. Os últimos itens que deixou foram sua espada curta e sua bainha. Ele puxou a espada da bainha, quebrou-a em pedaços, reuniu tudo, os pedaços da espada e a bainha, e jogou-os com tanta força que eles bateram uns contra os outros no buraco. Agora ele estava nu. O viajante mordeu os lábios e nada disse, pois sabia o que aconteceria, mas não tinha o direito de impedir o oficial de qualquer maneira.
Se o processo judicial ao qual o oficial se agarrava estava realmente tão perto de ser cancelado, talvez como resultado da intervenção do viajante, algo ao qual ele, por sua vez, sentia-se obrigado, então o oficial estava agora agindo de maneira completamente correta. Em seu lugar, o viajante não teria agido de forma diferente. O soldado e o homem condenado, a princípio, não entenderam nada, nem olharam para ver o que estava acontecendo. O homem condenado ficou extremamente feliz por ter recuperado os lenços, mas não pôde desfrutá-los por muito tempo, pois o soldado os arrancou com um rápido movimento que este não esperava. Ó! Homem condenado então tentou puxar os lenços do cinto do soldado, onde ele os havia guardado para mantê-los em segurança, mas o soldado estava muito atento. Então, os dois estavam lutando, meio em brincadeira. Somente quando o oficial estava completamente nu é que eles começaram a prestar atenção. O homem condenado, especialmente, parecia estar tocado por uma premonição de alguma espécie de reviravolta significativa. O que tinha acontecido com ele estava agora acontecendo com o oficial. Talvez desta vez o procedimento se concretizasse até o fim. O estrangeiro provavelmente havia dado a ordem. Então, isso era vingança. Sem ter sofrido até o fim, ele seria completamente vingado. Um riso largo e silencioso apareceu em seu rosto e não desapareceu. O oficial, no entanto, havia se virado em direção à máquina. Se antes já tinha ficado claro que entendia a máquina perfeitamente, agora alguém poderia se alarmar com a forma como ele a manuseava e como ela obedecia. Só precisava aproximar a mão do rastelo para que o mesmo se erguesse e descesse várias vezes, até chegar à posição correta. Só precisava segurar a cama pelas bordas e ela já começava a tremer. O toco de feltro se moveu até sua boca. Podia-se ver que o oficial realmente não queria aceitá-lo, mas sua hesitação foi apenas momentânea. Ele imediatamente se submeteu e o mordeu. Tudo estava pronto, exceto as correias que pendiam ainda inúteis. O oficial não precisava ser amarrado. Quando o condenado viu as correias frouxas, achou que a execução seria incompleta, a menos que fossem presas. Ele acenou com entusiasmo para o soldado e os dois correram para prender o oficial. Este já havia estendido o pé para chutar a manivela projetada e colocar o gravador em movimento. Então, ele viu os dois homens chegando, jogou o pé para trás e deixou-se amarrar. Mas agora ele não podia mais alcançar a manivela. Nem o soldado nem o condenado a encontrariam, e o viajante estava determinado a não tocá-la. Mas isso era desnecessário. As correias mal estavam presas e a máquina já começou a funcionar. A cama tremeu, as agulhas dançaram em sua pele e o rastelo subiu e desceu. O viajante já estava olhando há algum tempo antes de se lembrar de que uma roda no gravador deveria chiar. Mas tudo estava silencioso, sem o menor zumbido audível. Devido ao seu funcionamento silencioso, a máquina não atraiu muita atenção. O viajante olhou para o soldado e o condenado. O condenado era o mais animado dos dois. Tudo na máquina o interessava. Às vezes ele se curvava, outras vezes se esticava, sempre apontando com o dedo indicador para mostrar algo ao soldado. Para o viajante, era constrangedor. Ele estava determinado a ficar ali até o fim, mas não podia mais suportar a visão dos dois homens. Vão para casa, disse. O soldado poderia estar pronto para fazer isso, mas o condenado levou a ordem como um castigo direto. Com as mãos dobradas, ele suplicou e implorou para ficar ali. E quando o viajante balançou a cabeça negativamente, até se ajoelhou. Vendo que as ordens não resolviam, o viajante pensou em expulsar os dois. Então ele ouviu um barulho lá em cima no gravador. Olhou. Seria a roda dentada saindo do alinhamento. Mas era algo mais. A tampa do gravador estava se abrindo lentamente. Então caiu completamente aberta. Os dentes de uma engrenagem foram expostos e levantados. Logo toda a roda apareceu. Era como se alguma força enorme estivesse comprimindo o gravador, de modo que não houvesse mais espaço suficiente para essa roda. A roda rolou até a beira do gravador, caiu, rolou um pouco na areia, ficou em pé e depois caiu e ficou quieta. Mas já lá em cima no gravador, outra roda dentada estava se movendo. Várias outras seguiram, grandes, pequenas, algumas difíceis de distinguir.
Com cada uma delas, a mesma coisa acontecia. Pensava-se que agora o gravador certamente deveria estar vazio, mas então um novo conjunto com muitas peças se movia para cima, caía, rolava na areia e ficava quieto. Com tudo isso acontecendo, o condenado esqueceu completamente a ordem do viajante. As rodas dentadas o deixavam completamente encantado, continuava querendo pegar uma, e ao mesmo tempo estava instigando o soldado a ajudá-lo. Mas ele continuou puxando sua mão para trás assustado, pois imediatamente outra roda se seguiu, que, pelo menos em seu rolamento inicial, o surpreendeu. O viajante, por outro lado, estava muito perturbado. Obviamente, a máquina estava se desintegrando. Sua operação silenciosa havia sido uma ilusão. Ele sentiu como se tivesse que cuidar do oficial, agora que este não podia mais cuidar de si mesmo. Porém, enquanto as rodas caídas reivindicavam toda a sua atenção, havia negligenciado olhar para o resto da máquina. No entanto, quando se curvou sobre o rastelo, depois que a última roda dentada havia deixado o gravador, teve uma nova, ainda mais desagradável surpresa. O rastelo não estava escrevendo, mas apenas perfurando, e a cama não estava rolando o corpo, mas levantando, tremendo, para as agulhas. O viajante queria parar tudo. Essa não era a tortura que o oficial desejava, era assassinato, puro e simples. Ele esticou suas mãos, mas neste ponto o rastelo já estava se movendo para cima e para o lado, com o corpo espetado, assim como fazia em outros casos, mas apenas na 12ª hora. Sangue jorrava em centenas de correntes, não misturado com água, os tubos de água também falharam desta vez. Então, uma última coisa deu errado, o corpo não se soltava das agulhas. Seu sangue jorrava, mas pendia sobre o buraco sem cair. O rastelo queria voltar para sua posição original, mas, como se percebesse que não podia se livrar de sua carga, permaneceu sobre o buraco. Ajudem-me, gritou o viajante para o soldado e o condenado e agarrou os pés do oficial. Ele queria fazer pressão contra os pés e fazer os outros dois agarrarem a cabeça do oficial do outro lado, para que ele pudesse ser lentamente retirado das agulhas. Mas agora os dois homens já não conseguiam decidir se ajudariam ou não. O condenado se afastou imediatamente. O viajante teve que ir até ele e arrastá-lo para a cabeça do oficial à força. Neste momento olhou, quase contra sua vontade, para o rosto do cadáver. Estava como tinha sido em vida. Não se podia descobrir nenhum sinal da redenção prometida. O que todos os outros haviam encontrado na máquina, o oficial não havia encontrado. Seus lábios estavam firmemente pressionados, seus olhos estavam abertos e pareciam como quando ele estava vivo, seu olhar era calmo e convencido. A ponta de uma grande agulha de ferro havia atravessado sua testa. Enquanto o viajante, seguido pelo soldado e o condenado, chegava às primeiras casas da colônia, o soldado apontou para uma delas e disse: "Aquele é o salão de chá." No térreo de uma das casas havia uma sala profunda e baixa, como uma caverna, com paredes e teto cobertos de fumaça. Do lado da rua, a sala estava aberta em toda a sua largura. Embora houvesse pouca diferença entre o salão de chá e o restante das casas na colônia, que estavam todas muito dilapidadas, exceto pelo palácio do comandante, o viajante foi surpreendido pela impressão de uma recordação histórica, e sentiu o poder de tempos antigos. Seguido por seus companheiros, ele caminhou mais perto, passando pelas mesas desocupadas, que ficavam na rua na frente do salão de chá, e respirou o ar frio e abafado que vinha de dentro. "O velho está enterrado aqui", disse o soldado, o capelão negou-lhe um lugar no cemitério. Por muito tempo, não se soube onde deveriam enterrá-lo. Finalmente o enterraram aqui. Claro, o oficial não contou nada disso a você, pois naturalmente era ele quem mais se envergonhava disso. Algumas vezes ele até tentou desenterrar o velho à noite, mas sempre foi expulso. "Onde está a sepultura?", perguntou o viajante, que não conseguia acreditar no soldado. Imediatamente, ambos, o soldado e o condenado, correram à sua frente e apontaram para o lugar onde jazia a sepultura. Eles levaram o viajante até a parede de trás, onde hóspedes estavam sentados em algumas mesas. Eram presumivelmente trabalhadores do porto, homens fortes com barbas curtas pretas e brilhantes. Nenhum deles usava casacos e suas camisas estavam rasgadas.
Eram pessoas pobres e oprimidas. Quando o viajante se aproximou, alguns se levantaram, apoiaram-se na parede e observaram. Um sussurro surgiu em torno do viajante: é um estrangeiro. Ele quer ver a sepultura. Empurraram uma das mesas para o lado, sob a qual havia uma verdadeira lápide. Era uma pedra simples, baixa o suficiente para permanecer escondida sob uma mesa. Tinha uma inscrição em letras muito pequenas. Para lê-la, o viajante teve que se ajoelhar. Dizia: aqui jaz o velho comandante. Seus seguidores, que agora não são permitidos terem um nome, o enterraram nesta sepultura e ergueram esta pedra. Há uma profecia de que o comandante ressurgirá após um certo número de anos e liderará seus seguidores a uma reconquista da colônia a partir desta casa. Tenha fé e espere. Quando o viajante terminou de ler e se levantou, viu os homens ao seu redor sorrindo, como se tivessem lido com ele a inscrição, achado ridícula e pedindo que ele compartilhasse sua opinião. O viajante fingiu não ter percebido, distribuiu algumas moedas entre eles, esperou até que a mesa fosse empurrada de volta sobre o túmulo, saiu do salão de chá e foi para o porto. No salão de chá, o soldado e o homem condenado encontraram alguns conhecidos que os detiveram. No entanto, devem ter se desvencilhado deles logo depois, porque quando o viajante se viu no meio de uma longa escada que levava aos barcos, eles já estavam o perseguindo. Provavelmente queriam forçar o viajante a levá-los consigo no último minuto. Enquanto o viajante pechinchava no final das escadas com o marinheiro sua passagem para o navio a vapor, os dois homens corriam em silêncio pelas escadas, pois não se atreviam a gritar. Mas quando chegaram à base, o viajante já estava no barco e o marinheiro logo soltou as amarras da costa. Eles ainda poderiam ter pulado no barco, mas o viajante ergueu do fundo do barco uma pesada corda, ameaçou-os com ela e assim impediu que pulassem. Fim.